Hoje vamos desvendar um dos versículos mais populares e talvez mais mal compreendidos da Bíblia. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes já ouvimos essa frase em camisetas, legendas de fotos de academia, ou como um lema para alcançar objetivos pessoais e profissionais? É comum vermos atletas citando-o antes de uma competição, ou empreendedores em busca de sucesso. A interpretação predominante sugere que, com a fé, podemos conquistar qualquer coisa que desejamos, superar qualquer obstáculo rumo aos nossos próprios sonhos. Mas será que essa é a mensagem real que o apóstolo Paulo queria transmitir? Será que Filipenses 4:13 é um tipo de passe livre para nossos anseios egoístas e ambições? Ou será que a profundidade desse texto vai muito além do nosso entendimento superficial? Vamos mergulhar no contexto e na teologia verdadeira de Filipenses 4:13 para descobrir o que Paulo realmente quis dizer e como essa verdade pode transformar nossa perspectiva. Para entender Filipenses 4:13, precisamos voltar a alguns versículos. Paulo, o autor, escreve essa carta da prisão. Sim, ele está preso e ainda assim Filipenses 4:11-12. Ele declara: "Não estou dizendo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade." Percebem a ironia? O homem que diz tudo posso está em uma cela, sem liberdade, sem conforto, sem bens. Isso já nos dá uma pista crucial. O tudo posso de Paulo não tem nada a ver com conquistas materiais ou sucesso mundano. Pelo contrário, tem a ver com a capacidade de viver contente e perseverar apesar das circunstâncias, sejam elas de fartura ou de profunda escassez. É um poder para a alma, não para o ego. Então, qual é o verdadeiro tudo posso? No contexto de Paulo, não é o poder de conseguir o que se quer, mas o poder de suportar o que vem, de enfrentar as circunstâncias da vida com uma força que não é sua. A palavra grega traduzida como posso significa ter força, ser capaz, ser forte. E a capacidade aqui é para enfrentar as oscilações da vida, a abundância e a falta. É a capacidade de ser paciente na adversidade, de manter a fé na privação, de permanecer humilde na riqueza e de não se desesperar na pobreza. É uma força para a resistência espiritual e emocional, não para a superação de barreiras físicas ou metas egocêntricas. É a força que nos capacita a permanecer firmes e fiéis a Deus em qualquer situação que a vida nos apresentar, seja boa ou má, confortável ou dolorosa. A parte mais crucial do versículo é a sua fonte, naquele que me fortalece. Essa frase direciona toda a atenção para Cristo. A força não vem de Paulo, nem de uma técnica de visualização, nem de um pensamento positivo. Vem exclusivamente de Jesus. A teologia aqui é clara. Não somos autossuficientes. Nossa capacidade de perseverar, de viver contentes e de enfrentar as lutas não nasce de dentro de nós, mas é infundida em nós por aquele que é a fonte de toda a força. É uma declaração de dependência total em Cristo. Ele é o capacitador, o supridor, o sustentador. Sem Ele não podemos fazer nada de valor eterno. É uma verdade que nos humilha e ao mesmo tempo nos eleva, pois aponta para a majestade e o poder do nosso Salvador. A mensagem de Filipenses 4:13 está em perfeita harmonia com outras passagens bíblicas que revelam o paradoxo da força de Deus na fraqueza humana. Pense em 2 Coríntios 12, 9-10, onde Paulo diz: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, com muito mais alegria me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim." Aqui vemos que a força que Cristo nos dá não nos torna invencíveis em nosso próprio poder, mas nos capacita através de nossas fraquezas. É quando reconhecemos nossa limitação que o poder de Cristo se manifesta de forma mais gloriosa. O tudo posso não é sobre superar todas as fraquezas, mas sobre ser forte apesar delas, através do poder de Cristo que se aperfeiçoa em nossa imperfeição. A vida cristã não é uma isenção de sofrimento. Na verdade, a Bíblia nos diz que enfrentaremos tribulações. O tudo posso de Filipenses 4:13 é crucial nesse contexto. Ele não promete que a dor desaparecerá, mas que teremos a capacidade divina de resistir e perseverar em meio ao sofrimento. Paulo, na prisão, exemplifica isso. Sua força não era para fugir da prisão, mas para glorificar a Deus e escrever cartas inspiradas enquanto estava preso. Essa é a verdadeira resiliência cristã, a capacidade de manter a fé, a esperança e o contentamento. Mesmo quando as circunstâncias são adversas, sabendo que Cristo nos fortalece para cada prova. Se o tudo posso não é para nossos desejos, para que serve essa força? Ela serve para nos capacitar a cumprir os propósitos e a vontade de Deus em nossas vidas. A força de Cristo nos permite amar o próximo, perdoar, ser pacientes,
pregar o Evangelho, viver em santidade e perseverar na missão que Deus nos deu, mesmo quando é difícil, impopular ou exige sacrifício. Não é a nossa vontade que é fortalecida para se realizar, mas a nossa capacidade de nos alinharmos com a vontade soberana de Deus. É o poder para viver uma vida que glorifica a Ele, mesmo que isso signifique abrir mão de nossos próprios planos ou confortos. É hora de desmistificar algumas aplicações comuns e, infelizmente, equivocadas de Filipenses 4:3 se usar esse versículo para justificar o desejo de ganhar um jogo, conquistar uma promoção ou alcançar um recorde pessoal, sem considerar o contexto de contentamento e dependência de Cristo em todas as circunstâncias. É uma distorção. Paulo não estava pensando em conquistas atléticas ou acumulação de riqueza. Ele estava pensando na força espiritual para viver uma vida de fé, obediência e serviço a Deus, independente das condições externas. A verdadeira mensagem é sobre ser capacitado a viver para Cristo em todas as estações da vida, não sobre alcançar o pódio ou a fortuna. É uma força para o caráter, não para o currículo. A mensagem central de Filipenses 4:13, quando lida em seu contexto, é sobre o contentamento que vem de Cristo. A verdadeira riqueza que Paulo descreve não é ter muito, mas estar satisfeito com o que se tem ou com o que se não tem, porque a fonte da satisfação é Cristo. A força que Ele nos dá permite que não sejamos definidos pelas circunstâncias, mas pela nossa identidade e suficiência nele. Esse contentamento nos liberta da corrida interminável por mais, da comparação social e da ansiedade material. É a liberdade de saber que, com Cristo, temos tudo de que precisamos para viver uma vida plena e com propósito, independentemente do que o mundo oferece ou tira. Em resumo, Filipenses 4:13 não é um versículo de autoajuda para conquistar o que queremos, mas uma profunda verdade sobre a dependência total em Cristo. É a certeza de que, em qualquer circunstância, menos na fartura ou na fome, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, no sucesso ou no fracasso, podemos suportar, perseverar e viver uma vida que agrada a Deus porque Cristo nos fortalece. Ele é a nossa fonte inesgotável de poder, não para nos tornarmos super-heróis, mas para nos tornarmos mais parecidos com Ele, vivendo em contentamento e glorificando-o em tudo. Que essa compreensão nos leve a buscar nele a verdadeira força para cada passo da nossa jornada. Que a nossa vida declare: tudo posso, porque Cristo me capacita a viver para Ele, em qualquer situação.